registro de visitantes. Sim, meu pai tinha um bom relacionamento com esse homem. Então, qual é o problema? Livre-se desse caso como você fez com todos os outros. Não posso. Esse sujeito obteve livramento condicional. Meu pai estava resolvendo com o juiz os detalhes quando morreu e o meritíssimo está sob pressão para tirar isso da pauta. Ou seja, ele não vai deixar que eu protele o caso. Lane tomou um gole de cerveja e continuou a folhear a pasta. Rory pegou a cerveja preta. Me fale sobre esse cara, Lane. Eu pesquisei sobre ele. Foi condenado com base em uma acusação única de homicídio culposo. Não parece tão espetacular que ele seja solto por livramento condicional depois de 40 anos. Mas quando eu conversei com o juiz, ele me disse que o sujeito matou um monte de gente. Ai, ai. Lane, naquele momento, encarou Rory. Algo despertou o seu interesse sobre esse caso, não é? Pare com isso, Lane. Sei como você funciona, Rory. Algo sobre o envolvimento do seu pai nesse caso se instalou na sua mente e agora você não consegue deixar de pensar nisso. Com a morte de Frank, Lane Phillips passou a ser a única pessoa que compreendia plenamente a obsessão de Rory por coisas desconhecidas. Seu histórico como psicólogo impedia Rory de fingir que ele estava errado. O Dr. Phillips conhecia bem o funcionamento do cérebro humano e o de Rory em particular, melhor do que a maioria. Essa peculiaridade na personalidade dela era o que a tornava uma perita em reconstituição criminal tão procurada. Até que ela tivesse todas as respostas sobre um caso, era incapaz de impedir que sua mente trabalhasse para encontrá-las. Principalmente se uma primeira olhada no caso tivesse algo que não fizesse sentido. E o envolvimento do seu pai com um homem que os jornais chamavam de o ladrão não fazia nenhum sentido. Me fale sobre esse cara, ela repetiu. Lane envolveu a mão na base da caneca de cerveja e a girou no lugar enquanto reunia seus pensamentos sobre o caso de muito tempo atrás. A promotoria pressionou por homicídio qualificado, mas o júri decidiu por homicídio culposo em relação à única vítima. Mas esse cara era suspeito em diversos outros casos de mulheres desaparecidas. 5 ou 6. Eu teria de pesquisar. 5 ou 6 homicídios, Lane? Na pasta não há nenhuma menção a outras vítimas, e seria impossível que ele conseguisse condicional se tivesse matado tanta gente. Ele era suspeito de outras mortes. Nunca foi acusado, e você não vai encontrar nada ligando-o formalmente a outros assassinatos. Apenas rumores e conjecturas. Por que foram atrás dele por apenas um homicídio se achavam que existiam outros? Lane fechou o arquivo. Havia algumas razões. A cidade estava em pânico no final dos anos de 1970. O filho de Sam, o maluco que matou um monte de gente em Nova York em 1976, não saía da cabeça das pessoas. Então, aqui em Chicago, tivemos o horror de John Wayne Gacy, que assassinou e enterrou 30 e poucos garotos no porão da própria casa. Depois, no verão de 1979, algumas mulheres começaram a desaparecer e o medo tomou conta da cidade. Foi um verão cheio de calor e ansiedade. Enfim, perto do outono, a polícia encontrou o homem. Mas a maneira como o descobriram foi bastante incomum e inteiramente graças a uma mulher autista que juntou todas as peças do quebra-cabeça. Rory se inclinou para frente para ouvir com atenção, agora muito mais interessada do que antes. O método pelo qual essa mulher reuniu e entregou as provas foi muito estranho. O promotor sabia que nenhuma das provas resistiria no tribunal.
A maioria delas era absolutamente inadmissível. Nenhum dos lados queria um julgamento. Se a promotoria não conseguisse convencer o júri da culpa do homem, ele sairia livre. Se conseguisse, ele seria condenado à pena de morte, que ainda estava em vigor em 1979. Assim, um julgamento era arriscado para os dois lados. No final, a promotoria optou por acusá-lo de apenas um homicídio. A promotoria tinha provas questionáveis, um monte de elementos e nenhum corpo. Nenhum corpo? Não. Por esse motivo, era muito arriscado levá-lo a julgamento e, por isso, a promotoria decidiu pegá-lo apenas por uma única vítima. Nenhum cadáver foi encontrado e, se não bastasse, não foi possível ligá-lo de maneira significativa àquele pelo qual ele foi julgado. E sem nenhum corpo, o júri chegou a um veredito de culpado por homicídio culposo. A pena foi de 60 anos de prisão, mas permitia a obtenção do livramento condicional depois de 30. A sentença pôs fim aos medos da cidade. E agora, depois de 10 anos de audiências de livramento condicional e 40 anos de prisão, ele está prestes a ser libertado. Estudei o caso para o meu livro, mas faltaram detalhes para incluí-lo. Aquela mulher que descobriu tudo, caramba, ainda me lembro das manchetes. Mulher esquizofrênica derruba o ladrão. Esquizofrênica? Ninguém sabia nada sobre autismo naquela época. Além disso, esquizofrênica vendia mais jornal. Rory olhou para o abismo negro da sua Surly Darkness, ergueu a caneca e engoliu o resto da cerveja. Queria pedir outra. Ansiava por um pouco de vertigem para suavizar os pensamentos sobre aquela mulher autista de quem ela não sabia. O fato era que aquelas curiosidades estavam criando raízes na sua mente que seriam impossíveis de ignorar. Rory encarou Lane. O que houve com a mulher autista? Lane deu uma batidinha na pasta com o dedo. O nome dela era Angela Mitchell. Ele a matou antes que ela tivesse a chance de testemunhar. Chicago, agosto de 1979. 2 dias após seu colapso, Angela, no consultório médico, sentada na mesa de exame com uma camisola hospitalar fina, puxava os cílios. Relaxe, querida, pediu a enfermeira, preparando a seringa. Só preciso de 2 frascos, você não vai sentir nada. Angela olhou para o outro lado quando a enfermeira encostou a agulha no seu braço, mas não era a ameaça de uma agulha que a deixava nervosa. Seu ataque de pânico havia colocado o radar de Thomas em alerta máximo. E ele a forçou a consultar o médico antes que tudo fugisse do controle. O marido mal sabia que o limite já havia sido ultrapassado. Expor sua paranoia a Thomas lhe causara mais angústia do que sentia na clínica naquele momento. Ela já passara por tudo aquilo antes. A maior parte da sua adolescência havia transcorrido em consultórios médicos e em poltronas de psiquiatras. Sob a tutela dos pais, os médicos e os psiquiatras eram parte da sua rotina. Seus pais acreditavam que, se Angela consultasse uma quantidade suficiente deles e os corretos, eles poderiam tratar dos seus distúrbios mentais e recuperar sua saúde. Quando nenhum dos terapeutas conseguiu fazer por Angela o que os seus pais exigiam, eles a internaram em um hospital psiquiátrico juvenil. Angela tinha 17 anos quando os pais forçaram sua internação naquele lugar. Ela passou 7 meses ali até se dar alta em seu 18º aniversário. Foi apenas com a ajuda de uma conhecida que Angela escapou daquela vida. Tinha percorrido uma trajetória, geralmente suave nos últimos anos.
Desde que conhecera Thomas, havia administrado firmemente sua ansiedade e até sentira que começava a se ajustar na sociedade. Seu autismo era algo que ninguém entendia, incluindo muitos médicos que fingiam o contrário, e Angela havia muito tempo parara de tentar explicar aos outros como a sua mente funcionava. Ela aprendera ao longo de muitos anos de críticas e fracassos que ninguém conseguia entender plenamente como seus pensamentos se organizavam. Contudo, ali estava mais uma vez esperando que um médico explicasse o que havia de errado com ela. Angela sabia que Thomas tinha boas intenções. A ânsia de que ela procurasse ajuda psiquiátrica era simplesmente a maneira dele protegê-la. O marido não conhecia sua história completa. Angela fizera o possível para manter escondidos os dias sombrios da sua adolescência, e até recentemente o estratagema funcionara. Thomas abrira sua vida para novas oportunidades. Ele a fazia se sentir segura. Ela também conhecera Catherine, sua melhor amiga e confidente, que a aceitava sem julgamentos. Porém, apesar do progresso, os acontecimentos do verão fizeram Angela perceber o quão frágil era o domínio que tinha sobre tudo aquilo. As mulheres desaparecidas que desfilavam na sua mente e a ideia de que faziam parte de uma longa série de violência tinham colocado Angela em um caminho sem saída. Apesar de ela reconhecer que a obsessão por aquelas mulheres não era saudável, sentiu uma ligação com elas que não podia ignorar. O estranho do beco, que reaparecera na cozinha de Catherine, desencadeara sua ansiedade, transportando-a ao longo dos anos e de volta à adolescência. O transtorno obsessivo-compulsivo que ela achou que prendera e guardara em um compartimento bloqueado da psique fora despertado novamente para causar estragos, como quando era mais jovem. Ainda por cima, temia que sua aflição afastasse Thomas. Naquele momento, Angela temia que Thomas tivesse visto sua paranoia com clareza. A âncora que firmara nos últimos anos estava se libertando do ancoradouro e deixando Angela à deriva e sozinha. Tantas preocupações lhe percorriam a mente que ela tinha dificuldade em controlar todas elas. Pronto, querida, disse a enfermeira, trazendo os pensamentos de Angela de volta ao momento presente. A enfermeira segurava 2 frascos de sangue vermelho escuro na mão enluvada. O médico já vem. Alguns minutos depois, o médico entrou na sala e realizou um exame superficial. Você já teve ataques de pânico antes? Ele perguntou, rabiscando no prontuário. Não, ela respondeu. Quer dizer, quando eu era mais jovem, mas não chamavam disso. O médico demorou 1 minuto para terminar de escrever e depois olhou para Angela. Você costumava tomar lítio na adolescência? Era eficaz? Angela, que normalmente se esquivava de um homem olhando para ela, observou o médico com uma intensidade que surpreendeu até a si mesma. Os horrores da sua adolescência alimentaram sua raiva. Não, ele me forçou a tomar e os meus pais concordaram com ele. Quem? O psiquiatra para o qual os meus pais me mandaram, o que me manteve presa no hospital psiquiátrico. Ele achava que eu tinha um transtorno comportamental e que eu era maníaco-depressiva. Usaram lítio para me sedar, além de me colocar para dormir. Me causou alucinações absurdas. O médico fez uma pausa antes de assentir. Sim, nem todos respondem ao lítio. Ele tirou um receituário do bolso interno do jaleco e fez nele uma anotação. Arrancou a folha da receita e entregou-a para ela. É para o Valium. Vai acalmá-la sem nenhum dos efeitos colaterais do lítio. O médico voltou a anotar no receituário e arrancou uma segunda folha. E aqui está o nome de um psiquiatra. Acho que você deveria conversar com alguém.
Tenho encaminhado muitas das minhas pacientes para ele ultimamente. As mulheres desaparecidas da cidade deixaram muita gente assustada. Conversar com alguém vai ajudar. Enquanto isso, ingira líquidos até que os vômitos passem. O Valium deve auxiliar. O médico se levantou. E, senhora Mitchell, a polícia é boa no que faz. Ela vai pegar esse homem. Vai ser a melhor cura para tudo o que a senhora está passando. Na saída do consultório, Angela amassou a receita com o nome do psiquiatra, jogou-a na lixeira e embarcou no carro. 10 minutos depois, entrou na farmácia para encomendar o Valium. Parte 13. Chicago, 23 de outubro de 2019. Rory telefonou para o detetive Davidson. Ron Davidson era o chefe da divisão de homicídios de Chicago e estava em dívida com ela depois do arranjo com o pai de Camille Bird. Naquele momento, Rory ligava para cobrar o favor devido. Ela precisava de tudo o que ele pudesse encontrar sobre o antigo caso de 1979. Depois de vasculhar os recônditos dos prédios federais no condado de Cook em busca do que Rory precisava, Ron cumpriu o compromisso, deixando 3 caixas de informações à porta da casa dela no início da tarde. Naquele momento, as caixas estavam empilhadas ao lado de sua mesa e Rory analisava os detalhes. Rory esvaziou a primeira caixa e espalhou o conteúdo sobre a mesa. Os fatos acerca do caso de 1979 a fascinavam. Acima de tudo, a mulher enigmática chamada Angela Mitchell, que tinha conseguido identificar um serial killer, atraiu toda a sua atenção. Ela sentiu uma ligação estranha com a mulher de 4 décadas atrás. Basicamente, Angela Mitchell fizera o que Rory fazia agora: dar nomes e criar narrativas para as vítimas a fim de reconstituir crimes. A equipe de defesa que representava o ladrão, da qual o seu pai fora membro, criaram uma biografia de Angela Mitchell, que a descrevia como uma mulher socialmente inábil de 29 anos que sofria de autismo e tinha uma capacidade limitada de entender o ambiente circundante. Um transtorno obsessivo-compulsivo, o relatório prosseguia, limitava sua habilidade de lidar com as atividades da vida diária e, no momento em que ela coletou as provas que a acusação teve permissão para apresentar no julgamento, estava tomando doses cavalares de Valium. O relatório ainda descrevia a adolescência conturbada de Angela, a internação em um hospital psiquiátrico e o afastamento de seus pais. Aparentemente, o relato pintava um quadro nada lisonjeiro de Angela Mitchell. Quanto mais Rory lia, mais ligada se sentia àquela mulher. As histórias delas eram semelhantes sob vários aspectos. Embora Rory nunca tivesse se afastado dos pais, muito pelo contrário, e nunca houvesse sido forçada a se internar em um hospital psiquiátrico, sua infância fora atormentada por muitas das mesmas doenças de Angela. Em vez de encaminhar Rory para médicos e hospitais, porém, seus pais a enviavam para a casa da tia Greta durante os verões e na maioria dos fins de semana. Embora Rory nunca tivesse sido forçada a nenhum tratamento médico, tia Greta prescreveu diferentes medicamentos contra sua ansiedade social. Sem a tia-avó, a infância de Rory poderia ter sido escrita usando uma linguagem igual à que fora utilizada para Angela Mitchell. Ela afastou da mente o pensamento do suposto vício em Valium de Angela Mitchell, esforçando-se para evitar a comparação com o copo de Three Floyds Dark Lord situado à sua frente. Eram 3 da tarde e Rory estava em seu 2º copo de cerveja, com a cabeça em vertigem por causa dos efeitos iniciais do álcool. Em uma demonstração de rebeldia aos seus próprios pensamentos, ela ergueu o copo, tomou um longo gole e depois passou 2 horas analisando o caso de 1979, perdida nos detalhes referentes a Angela Mitchell e no que ela conseguira fazer. Rory
Examinou 2 caixas completas, mas deixou a terceira intocada. Então, voltou-se para o computador e digitou o nome Angela Mitchell no mecanismo de busca. Após percorrer páginas de links que não tinham nada a ver com o ladrão de 1979, Rory finalmente encontrou alguns artigos que continham alguns pormenores sobre o caso. Nenhum dos resultados encontrados na internet apresentava revelações que já não estivessem nas caixas ao seu lado. Rory estava pronta para desligar o computador quando chegou a um link para uma página no Facebook intitulada Justiça para Angela. A página tinha 1.200 seguidores e a última postagem fora feita 2 anos antes. Um curto parágrafo datado de 31 de agosto de 2017.